Essa semana me perguntaram se eu não tinha medo de tudo que eu tô construindo. E eu comecei a olhar um pouco para trás e eu comecei a perguntar onde eu quero chegar e para onde eu estou indo. E da onde eu vim, que eu não tinha nada, tava quebrado, devendo, entregando água. Para quem não sabe, a Valida Pix nasceu por conta de um galão de água que minha mãe me ligou um dia, pediu para entregar uma água. Quando eu voltei, a minha mãe estava confirmando o Pix de forma manual e eu tinha acabado de entregar uma água. Eu vi aquilo ali e eu achei uma oportunidade. Mas um amigo meu me perguntou se eu não tinha medo de tudo que tá acontecendo com a gente. E eu acho que quando ele fala sobre medo, eu acho que ele tá indo muito no viés de não do que a gente está construindo, mas sim do viés do medo de arriscar sem pensar na consequência. E eu fiquei reflexivo sobre isso. E eu acho que é o que eu queria compartilhar com vocês, porque quem está vendo esse vídeo pode ter ou não SaaS, pode ter ou não faturamento. Quem tem faturamento, quem já vive de SaaS, eu acho que já é uma regra completamente diferente. Vocês já estão em outro nível. Quem está assistindo o vídeo e está querendo desenvolver um SaaS, eu acho que primeiro essa pessoa se sente impotente. Ela se sente menor no sentido de, poxa, eu acompanho pessoas que têm SaaS e eu só queria ter um SaaS. Só que eu não consigo ter ideia. E assim, eu compactuo dessa premissa porque eu estava nessa posição quando eu não tinha a Valida Pix. Eu tentei fazer mais de 9 projetos e nenhum deu certo. Eu só queimei dinheiro e quebrar. E ficava mais liso ainda e ficava devendo mais ainda. Até que um dia a Valida Pix surgiu. Eu entendo quem vai se conectar com o que eu falei, mas no momento que a gente desenvolve um SaaS, existem vários perfis de pessoas e aonde elas querem chegar. Quando eu comecei a desenvolver a Valida, eu não imaginava chegar onde a gente está agora. Mas quando eu digo que eu não imaginava chegar onde a gente está agora, eu quero me referir muito à visão de negócio. Porque assim, para muitas pessoas, fazer 50 a 100 mil reais com um churn baixo, menos de 8%, nosso churn hoje ele está em 8% global, de 2 anos e meio de operação. Nosso LTV é altíssimo. A gente está começando a azeitar agora uma operação de inbound que a gente está todo mês trazendo mais MRR novo de ads, né, para cá. Só que eu fico me perguntando até onde eu quero chegar e eu sempre esbarro na ambição. Porque eu fico pensando que eu poderia muito bem estar em Belém, com um carro muito bom, com um apartamento muito bom e viver de uma forma tranquila. Mas eu decidi vir para São Paulo, arriscar tudo, sem ter ninguém do meu lado. Se eu cair aqui agora duro no chão, ninguém vai me ajudar, ninguém vai saber que eu tive um troço. Mas o que a gente não faz pela vontade de querer crescer, né? É isso que eu fico me perguntando hoje. O porquê dessa minha maluquice. E acho que tudo se resume em ambição. Porque quando eu comecei a Valida, eu tinha uma visão sobre Valida, hoje eu tenho uma visão totalmente distorcida do que eu tinha. E o mercado ele foi muito grato comigo, porque eu só consegui chegar onde eu cheguei hoje por conta dos riscos que eu tomei. Se eu tivesse em Belém, com certeza a gente já não estaria fazendo 100k mês. Se eu tivesse em Belém, com certeza eu não teria o mesmo conhecimento que eu tenho hoje. Então, o medo, ele me força a querer ir mais longe, ele não consegue me travar. Mas eu acho que tudo isso aconteceu por conta de todas as vezes que eu quebrei antes. Então, meio que eu perdi um pouco dessa sensibilidade ao medo de querer arriscar. A prova disso é que a gente está investindo toda a nossa recorrência em outro produto, que é uma solução de pagamentos que a gente vai desenvolver focada em recorrência. Então, assim, e aí um amigo meu me perguntou, Yuri, quanto é que tu tá guardando de caixa? Como é que tá teu caixa? Eu falei, caixa? Caixa? Cara, eu não tenho caixa. Eu queimo tudo aqui. Exatamente, eu tô queimando tudo no nosso crescimento. E eu só vou saber o que vai acontecer se realmente eu tentar.
Eu acho que o que mais me pega é eu deitar na cama e eu me sentir culpado por não arriscar mais ainda. E quando eu digo não arriscar mais ainda, é porque eu poderia estar muito satisfeito com a Valia da Pix hoje. A nossa operação tá ficando muito bem azeitada, a gente tá com suporte bom, a gente tá com uma estabilidade no Inter que tá meio chatinha, mas eu tenho certeza que o time de tech vai resolver. A gente poderia estar investindo, sei lá, 30 mil de ads. A gente poderia estar com um time enxuto. Um dev conseguiria resolver o problema. Um suporte poderia resolver o problema. Poderia ter a Rebeca como minha head de growth ali me ajudando e o Bruno com venda. E poxa, com 5 pessoas a gente conseguiria crescer a Valida. E a gente chegou a 13 pessoas hoje. Por conta da solução de pagamentos que a gente vai entregar. E eu fico me perguntando por que eu quero mais. E o porquê que eu quero mais. A gente começou com uma camada de segurança contra golpes, a gente começou a conversar com bancos, a gente começou a conversar com empresas enterprise, e a gente desenvolveu apps para eletricista conseguir confirmar um Pix quando ele fosse cortar energia de uma pessoa, de um morador, quando... Um exemplo que eu vou dar para vocês, a gente desenvolveu um app que na hora que o eletricista fosse na casa do Joãozinho, que tá devendo, e qual era o grande problema, né? O João mostrava o comprovante falso, o eletricista não tinha como confirmar, chegava na base e via que aquele comprovante era falso. E qual é o problema disso? É o retrabalho, né? É o retrabalho de no outro dia o eletricista ter que ir lá, ter que cobrar de novo. Então a gente já tá fazendo tanta coisa e o risco ele te traz oportunidades. Se não fosse o risco que a gente toma, eu não teria conversado com pessoas de bancos. Se não fosse o risco que a gente toma, eu não tinha conhecido grandes executivos de banco. E se não fosse os riscos que eu tomo, eu não teria mais oportunidades. E eu acho que quando eu falo que os riscos que a gente toma, eu poderia estar sendo inconsequente e não estar fazendo nada calculado. Como esse meu amigo me perguntou, Yuri, e o caixa? Cara, a gente tem caixa para quinzena aqui. Eu tenho um caixa aqui para valida de uma quinzena. Se tudo der errado, eu tenho dinheiro para pagar a galera até o dia 6. Quem é do dia 20 não vai receber. Tô brincando. Mas por que eu faço tudo isso? Porque a gente sabe como é que funciona a Valida Pix dentro de casa. Então, eu tenho um churn baixo, a gente tem uma inadimplência baixa. Eu sei que se eu tiver 100 mil hoje para receber, no próximo mês eu vou receber 100 mil. Por quê? Foi aquela história que eu contei. O cliente, ele chega na loja, ele abre a porta, ele liga a luz e abre a valida. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Estamos arriscando todo o nosso MR para construir um novo produto. Mas a ambição e o poder de chegar mais longe, ele me toca de uma forma completamente diferente, porque a cada vez que a gente vai construindo novos produtos, eu me sinto mais burro. E o que eu posso falar para vocês, a gente com um infra agora de buys, que é um Bank as a Service, a gente tem infra de buys, a gente tomou o primeiro MED. E eu não sabia como responder o primeiro MED, até responder o primeiro MED. E agora eu já sei como é que funciona, então assim, meio que tu vai cavando um buraco, um buraco bom, entre aspas, tá? Que a minha mente, ela começa a funcionar como se estivesse liberando missões do GTA. Lembra quando tu começa no GTA que tu vai ter que ir fazendo várias missões e que tu no final tu vai ter uma missão concluída? Eu não sei até onde vai chegar a minha missão concluída, mas eu acredito que eu vou conseguir, hoje eu estou conseguindo alcançar níveis de uma profundidade que precisa querer muito para conseguir seguir, para querer seguir. Essa que é a verdade. Porque eu fico me perguntando, cara, eu poderia estar muito bem, tranquilo, fazendo 100 mil de MRR, vida boa, viajando, mas eu tô aqui, tentando, sozinho, gravando vídeo para vocês. E o motivo de eu ter começado a gravar vídeo é porque no final de semana eu me sentia só. E depois, tudo no final, o canal do YouTube se tornou uma estratégia. Mas é porque eu me sentia só, comecei a gravar vídeo para poder criar um grupo e eu pensei que não ia dar ninguém, tá? E no final, sei lá, eu soltei uma lista, uma planilha, a galera... Uma planilha não, um forms, a galera preencheu. E sei lá, no primeiro mês eu tive a sorte do vídeo dar bom e ter, sei lá, mais 200 pessoas que queriam entrar no grupo. E hoje vocês estão aqui me assistindo. Então assim, eu não sei onde eu vou chegar,
A visão que eu tenho hoje, com certeza daqui a 6 meses vai ser completamente diferente. Como aconteceu na Valida Pixel, o que eu tinha de visão hoje é completamente diferente do que eu tenho de visão. E o que eu tenho de visão hoje vai ser completamente diferente daqui a 6 meses, daqui até o final do ano. O que vai acontecer eu não sei. Mas eu tô investindo muito em poder documentar isso aqui e poder trazer para vocês tudo o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer a partir da frente. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas sempre vou tentar ser o mais claro e transparente de todas as decisões que a gente vai tomar. Eu posso estar sendo, mais uma vez, um pouco inconsequente de arriscar tudo que a gente tem de MRR sem guardar nada pra gente crescer. Mas isso foi uma decisão estratégica minha. O Everton comprou a ideia, que é meu head de tecnologia, e a gente começou com um time que tá dev, nossa, tem 6 devs agora, design de produto, suporte, PM de cartão, enfim. E eu acho que o melhor de tudo é ver que as pessoas elas embarcam na tua loucura, né? Então, saber que as pessoas estão compradas comigo dentro da empresa, né? Acho que é isso que me motiva no final do dia, que o que eu posso garantir pra vocês que se nesse quarto aqui tivesse um pay-per-view, a minha vida seria mó chata. Mó chata. Porque eu acordo, venho pro computador, como no computador, faço tudo no computador. E no final do dia, vou pra minha cama. Isso acontece num ciclo de anos, tá? Já vivo isso há quase 3 anos. Não, minto, 2 anos e meio. E o que me motiva a querer fazer tudo isso é porque eu sinto que existem várias camadas de conhecimento que eu ainda não alcancei e que eu quero chegar lá. Mas eu só vou conseguir chegar lá se eu arriscar. E tem uma frase que eu não vou saber falar ela agora, mas é que a faculdade ela não vai me levar para cadeiras que eu quero sentar, mas o meu conhecimento com certeza vai. E é nessa cadeira que eu quero sentar. Tem cadeiras que eu não quero sentar por conta de financeiro, por conta de dinheiro. Eu quero sentar em cadeiras que eu possa conversar com pessoas que são bem mais inteligentes do que eu. Mas eu só vou conseguir ter acesso a elas se eu provar que eu sou uma pessoa, não de sucesso, mas uma pessoa que conseguiu construir algo de valor. Se eu conseguir isso, com certeza eu vou chegar a lugares que a faculdade não me levaria. Não que eu seja contra a faculdade, eu sou contra como a faculdade prega o ensino. Ela ensina muita teoria e pouca prática. Eu lembro Eu sou formado em engenharia e boa parte dos CDFs da minha sala hoje estão querendo fazer concurso. E todos os que saíram no meio da aula, os que saíam tarde, no final tiveram sucesso. E quando eu digo sucesso é que conseguiram um emprego, que conseguiram ter algo pós-faculdade. E por quê? Porque a experiência fala muito mais do que a teoria. Isso é a minha concepção. E onde que eu quero chegar com isso? É porque se vocês estão querendo pensar em desenvolver um SaaS, viver de SaaS, vocês têm que pensar muito onde vocês querem chegar, porque vocês podem ser substituídos muito rápido. Com a evolução da tecnologia hoje, o que vocês podem criar nesse exato momento daqui a 6 meses pode morrer. E o que eu mais me pergunto é, o que eu estou fazendo hoje vai durar daqui a 5 anos? Eu não quero criar uma empresa que daqui a 2 anos ela possa morrer. Longe disso. Eu quero criar uma solução hoje onde produtos que vão nascer daqui a 6 a 1 ano eu possa conseguir hypar não, mas surfar a onda desse novo produto. E um deles é o Pix automático, que eu acho que é uma baita oportunidade que poucas pessoas sabem como é que funciona, mas essa aqui é a hora e é o time, e eu acredito que eu estou nesse exato momento no mar e a onda está se formando. E essa onda eu tô pronta para pegar, mas eu só vou conseguir mais uma vez, se eu arriscar. Então acho que era isso que eu queria falar para vocês, até onde vale a pena o risco de querer fazer tudo sem ter noção de onde vocês vão chegar. Mas eu tenho certeza que o que a gente está fazendo e o que a gente está arriscando, a gente vai conseguir colher frutos muitos bons. Mas a plantinha da Valida Pix, ela tá crescendo muito mais para baixo do que para cima. Não sei se vocês sabem, eu vindo da engenharia, o prédio ele só começa a conseguir vender mais unidades de apartamentos no momento que ele já está na quarta laje.
Por quê? Porque quando tu tá construindo a fundação, ninguém tá vendo o que tu tá fazendo. Quando a escravação da estaca, cavar o bloco, concretar bloco, subir eu esqueci o nome, subir o pilar, tem um nome específicozinho pra isso. Naquele momento que tu tá no térreo, que ninguém tá vendo o que tu tá construindo, ninguém dá valor. Mas no momento que o pavimento, o prédio chega no quarto andar, as vendas começam a aumentar. Porque as pessoas falam, nossa, eu passava aqui todo dia e não via esse prédio subindo. Agora eu tô conseguindo ver ele subir. Então acho que essa é a mesma coisa do que está acontecendo na Valida. A gente cavou muito para baixo, muito para baixo. A gente tem uma base muito sólida e agora a gente vai focar no nosso crescimento. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Mas a única coisa que eu posso garantir para vocês é que eu vou compartilhar tudo. Então sigam o canal, espero que vocês tenham gostado. Acho que foi um papo mais reflexivo do que qualquer outra coisa sobre conteúdo do que a gente vive de sais aqui. Mas eu vou trazer tudo para vocês, tudo que a gente vai arriscar, tudo que a gente vai fazer. E eu tenho certeza que essa gravação aqui vai ficar no YouTube e um dia eu vou voltar a ver ela e eu vou ter orgulho do que a gente está fazendo e tomando de decisão hoje. Tamo junto, galera.